Eu sou o Ila Krieger e nesse canal eu revelo para vocês como é que eu parti do absoluto zero até eu conseguir correr um desafio de 78 quilômetros. Vou correr na sequência aqui em 4 dias seguidos, 5, 10, 21 e 42 quilômetros. E hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Eu até vou fazer o treino hoje de fortalecimento, só que eu tô bem corrido, tô com a agenda bem apertada. Até eu trabalho com criação de conteúdo, então hoje eu tenho que entregar uma publi que é bem importante, um vídeo que eu fiz para um banco. Então deu bastante trabalho aqui para ajeitar os últimos detalhes. Daí eu vou fazer meu fortalecimento, vou estar com meu filho também. Queria poder dar mais atenção para ele, mas como a gente tem um jantar de família depois, né, no final de tarde, é basicamente a única janela que eu vou ter, uma meia hora, 40 minutos para eu poder focar. E daí então, tá passando essas imagens aí de eu treinando, mas eu queria falar com vocês aqui de algumas curiosidades em relação à corrida, que eu acho que é legal, assim, porque você começa a viver esse ambiente de corrida, de treino, começa a ver um monte de gente aí se aproximando de você, um monte de gente que tem a mesma vibe lá, a mesma energia. E é legal sempre ter umas curiosidades, algumas coisas para você poder falar, até para também saber desse tipo de coisa. Uma curiosidade que eu vi aqui bem interessante é que a corrida, apesar de ser uma coisa milenar, né, eu imagino que os homens das cavernas tinham que correr, né, na savana tal e tudo mais, dos perigos que tinham, dos bichos e tudo mais. Só que a corrida, como a gente conhece hoje, essa corrida mais moderna, ela só se popularizou na década de 70. Depois que teve as Olimpíadas de 72, foi que as pessoas realmente começaram a se conectar mais com isso. E então é relativamente recente pensar que só há 50 anos que as pessoas realmente praticam a corrida como a gente conhece, dessa maneira mais moderna. Um outro fator assim que eu até já sabia, mas me chama muita atenção, é em relação ao preconceito que tinha em relação às mulheres. Até antigamente era proibido, né, as mulheres se inscreverem nas provas de maratona, porque pensavam que as mulheres não iam realmente aguentar fazer essa corrida nem nada parecido. E claro que isso é preconceito, a gente sabe que tem mulher que corre muito bem e melhor que muito homem por aí. E até teve uma mulher, não lembro o nome dela, mas ela pegou, se inscreveu para uma maratona e basicamente ela se inscreveu com o nome de homem. E quando ela começou a correr, ela foi até meio, né, não estava ali parecendo que era tão uma mulher, mas começaram a reconhecer e as pessoas xingavam ela, cuspiam, os jornalistas, os corredores, as pessoas que estavam assistindo. Então tinha um preconceito realmente muito grande. Isso nas Olimpíadas, para vocês terem uma ideia, só em 1984 que as mulheres, que começou a ter corrida de maratona feminina, e até aquela época o máximo que as mulheres corriam, que eram liberadas para correr, né, no atletismo, era 1.500 metros. Então isso aí é um preconceito enorme, ainda bem que a gente pelo menos já venceu isso. Eu até falo aqui da maratona, né, que são 42 quilômetros, só que não são 42 quilômetros, são 42 quilômetros, 195 metros. Então acho que os 195 metros no final das contas, de tudo, de toda essa distância, não faz tanta diferença, mas a maratona oficial tem essa medida, né, dos 42 quilômetros mais 195 metros. E o nome maratona, ele veio de uma lenda grega que conta que um soldado de Atenas, o Fípedes, ele pegou e ele correu 42 quilômetros para anunciar uma vitória do exército de Atenas. Então, basicamente, né, o exército foi lá, ganhou a luta, né, ganhou essa batalha e falaram para ele, saia correndo e vai lá. Coitado, não tinha um cavalo, não tinha nada, não tinha ninguém ajudando e ele saiu correndo. E ele correu tanto, ele deu a vida ali basicamente por essa corrida e deu a vida literalmente, porque diz que ele chegou, ele estava tão exausto que ele acabou falecendo depois de correr esses 42 quilômetros. A gente também tem aí muito, né, dessas... Se você quer realmente, você acha que a maratona é um desafio, e eu acho que a maratona é um desafio muito grande, tem um desafio maior que é a ultramaratona, que são corridas de 100 quilômetros. E até a gente pensar a maratona, né, ela está aí desde
das Olimpíadas ali da Grécia e tudo mais, mas essas ultramaratonas, elas acontecem desde o Antigo Egito e elas, pasmem, né, elas eram utilizadas para treinar os soldados para poder realmente estar apto a lutar. A maratona, uma outra curiosidade aqui, é que a maratona é uma prova que faz parte dos Jogos Olímpicos modernos desde a sua criação, desde 1896, e é basicamente ali uma modalidade, né, que está desde o começo e ela nunca saiu. E mesmo assim, talvez ela não tenha tanto glamour como a gente pensa hoje e tudo mais, né, que as pessoas não valorizavam muito essa coisa da corrida, mas a maratona é a prova que fecha as Olimpíadas. Então basicamente ele acaba fechando com chave de ouro. Uma coisa legal é pensar que mais de 500 maratonas são realizadas todos os anos. Então, acho que basicamente se você quiser, né, correr uma maratona por dia, ou pelo menos por final de semana, com certeza você consegue. E assim, duas das maratonas do mundo, né, mais famosas acontecem no Brasil, que é a maratona do Rio de Janeiro e São Paulo. Também tem aqui a de Porto Alegre e a de Curitiba, mas essas duas elas são muito, muito conhecidas. Eu acho que assim, uma outra curiosidade, né, que também acontece comigo, a maioria das pessoas que estão lá competindo, que estão lá disputando, eles não pensam basicamente num pódio ou alguma coisa assim, até porque por isso você precisa ser um atleta profissional, precisa parar a tua vida, né, ainda mais numa prova de longa duração como essa, que você precisa correr muitos e muitos quilômetros por dia e precisa fazer uma preparação multidisciplinar, porque você tem a parte da corrida, você precisa de um fortalecimento, você precisa de uma nutrição, fisioterapia e tudo mais. E a maioria das pessoas, como eu, correm basicamente só pelo objetivo de terminar. E eu acho que também daí eu nunca fiz uma maratona, né? Não tenho considerar, né, falar assim, a minha melhor marca, mas o ideal é eu correr, eu disputar, né, eu competir contra eu mesmo. Meu objetivo é conseguir completar a maratona, que para mim já vai ser um grande feito, e vou ver quantas horas eu vou ter terminado essa primeira prova e eventualmente, né, correr outras provas para poder reduzir esse tempo, mas não uma coisa pensando em competir com outras pessoas. Até eu brinco com o meu irmão mais novo, que ele está treinando já basicamente um mês, começou a treinar um mês antes do que eu, já está fazendo corridas de 10 quilômetros, está com pace mais rápido, né? Está conseguindo correr mais rápido, mas eu fico brincando que eu vou competir com ele, até falei meio brincando que ia chegar uma hora antes do que ele, mas duvido que eu consiga, era só para dar uma espetadinha. Tem uma curiosidade bem legal, que em 2011, um homem, você tem que ficar pasmo mesmo, de 100 anos conseguiu completar a maratona de Toronto. E ele é a pessoa mais velha a completar uma prova dessa extensão. Então acho que isso aí, basicamente, acho que é um objetivo de vida. Até essa semana eu fiz um vídeo com uma senhora de 72 anos, que começou a correr agora, tem o objetivo de conseguir correr 5 quilômetros. Não sei se vocês ouviram falar da Cleusa, que ela está há quase 1.200 dias correndo pelo menos 4 ou 5 quilômetros por dia. Então acho que eu vejo até no meu pai, né, que tem mais de 70 anos, que participa da Ironman, que subiu o Everest agora fazem 2 anos atrás. Então não tem muita idade, não tem muita limitação, mesmo sendo uma prova de longa duração, independente da idade que você começar. Eu acho que eu estou começando uma boa idade aqui com 46 anos, acho que todo mundo tem um potencial realmente de conseguir correr uma maratona, completar ela e viver toda a energia, né, que ela traz, a saúde, melhora de raciocínio, a melhora do teu condicionamento físico e tudo mais. E tem aqui 2 últimas curiosidades. Tem um homem que ele conseguiu completar 7 maratonas nos 5 continentes em um período de 7 dias. Então imagina, ele correu praticamente, né, uma maratona por dia, pegava o avião
ia para um outro continente e fazia essa corrida. Então acho que é uma marca aí bem interessante. Tem um belga, pasme, que em 2010 ele correu 365 maratonas. Cada dia ele acordou, colocou seu tênis, saiu e correu os 42 quilômetros, 195 metros. Então, poxa, tem gente com 100 anos correndo. Tem gente correndo em 5 continentes diferentes em 7 dias. Se tem gente correndo uma maratona por dia, não tem desculpa nenhuma para você começar a se mexer, para você ter mais saúde, mais vitalidade. Com certeza vai fazer um bem enorme para você e para todas as pessoas que estão no teu entorno. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente aqui de curiosidades e tamo junto. A gente se vê amanhã.